Olá, nós estamos de volta com o Papo Digital 3 para conversar hoje sobre a mídia social mais popular do mundo ao lado do Facebook, aqui também no Brasil, o WhatsApp. Estão conosco os consultores de marketing digital, o Gustavo Cândido e o Paulo Milreu. Bom, vamos direto ao assunto. Primeiro é a questão de colocar aqui para o nosso início do bate-papo, a gente falar um pouquinho de números, Gustavo, para a gente ter ideia de que universo a gente está falando de usuários. Que tamanho a gente está falando, né? O WhatsApp no Brasil, o WhatsApp é a segunda mídia social, né, em uso no mundo, a mais usada, mais utilizada no mundo, né? No mundo, o Facebook tem 2,2 bilhões de usuários, o WhatsApp tem hoje 1,5 bilhão, então está bem próximo. No Brasil, esses números são próximos também. O Facebook tem mais ou menos 127 milhões, segundo números recentes do próprio Facebook, e o WhatsApp tem entre 120 e 130 milhões, que o número não está atualizado, mas é mais ou menos isso. Então, elas são similares, muito próximos. Então, se a gente considera que a população do Brasil é de 208 milhões, mais ou menos, a gente tem aí uns 60% de brasileiros utilizam o WhatsApp, né? Isso por si só, Paulo, mostra o potencial e o tipo de uso desse tipo de comunicação que a gente está falando. Sem dúvida. E vamos falar que ela se constitui também como uma mídia social e forma uma rede social numa dinâmica diferente das outras redes sociais, né? Numa forma de uso e aplicabilidade diferente das outras redes sociais. Nós estamos falando onde eu tenho um Instagram, Facebook, o tempo todo a gente vai comentando sobre ele, onde eu estou publicando para o universo de amigos ou seguidores. Nós estamos falando de WhatsApp, que eu posso ter desde uma utilização de uma pessoa que pega, talvez a minha mãe, que pega o WhatsApp para se comunicar com os filhos, com a família e com amigas, até mesmo alguém que realmente participa ativamente de grupos, e aí forma-se uma rede, ou participa também, cria aí uma lista de transmissão para oferecer informação contínua. Nessa percepção de uma nova dinâmica, é óbvio que as empresas e os negócios começam a ficar atentos e começaram a utilizar muito mais. Para a gente poder comparar com o Facebook, Gustavo, eles têm, pela dinâmica que o Paulo comentou, objetivos diferentes, claros de comportamento. Sim, é claro. O WhatsApp ele nasce como um aplicativo de mensagens, né? A gente é até comum encontrar essa definição para o WhatsApp. E muita gente até não trata, fala, mas ele não é uma rede social. Mas como o Paulo acabou de explicar, ele caminhou para isso. Ele começou como simples, como se ele fosse um SMS avançado, né? Com mais recursos, para que eu pudesse mandar uma mensagem para as pessoas que estão no meu contato ali do telefone, mando uma mensagenzinha de texto. Sem pagar por mensagem, como é o caso do SMS. Então, naquele momento, ele parecia a melhor ferramenta para eu mandar uma mensagem de graça. E com o tempo, ele foi evoluindo, agregando outras funções ali. E hoje em dia, ele pode ser ele caminha para se tornar uma plataforma até com anúncios e tudo mais, né? Depois da criação do WhatsApp, do Business, da versão Business para empresas, ele tem sido cada vez mais utilizado pelo mercado. Olha que interessante se a gente pegar desse ponto de onde o WhatsApp chega tomando esse espaço e olhando para trás na Apple, uma aplicação que no próprio celular da Apple sempre teve chamado iMessage, que começou a ter essa função, mas era limitado à plataforma da Apple no iPhone, como também o próprio Skype lá atrás, que era uma aplicação muito similar ao que o WhatsApp faz no celular, mas ele era apenas para um desktop, para o seu notebook. E ele talvez, o Skype, que hoje é da Microsoft, perdeu o bonde de realmente ser essa plataforma no celular que pudesse assumir o papel que o WhatsApp tem hoje. O que a gente viu, né? Por exemplo, usando o exemplo do Skype. Então, o SMS começa o WhatsApp começa como uma espécie de SMS e depois ele foi agregando funções. Então, depois você conseguia fazer depois uma mensagem com vídeo. Então, aí ele já acaba com a função do Skype. Você mata o Skype de certo modo. É claro que o Skype ele era usado para reuniões, ele tem outras funções. Mas para aquela primeiro momento que o Skype atraía, era você poder ter a troca de imagens, né? De repente o WhatsApp se incorporou isso também e foi incorporando outras formas que foram matando fazendo a necessária função de leigo, quando você olha essa dinâmica e essa estrutura da ferramenta em si, já explicada a questão do vídeo em relação ao antigo Skype,
você tem a questão da aldeia ou da ilha ou da bolha no Facebook bem diferente do ponto de vista de comunicação, alcance ou interação em comparação Facebook e WhatsApp? Sim, porque talvez no Facebook você muitas vezes, e o Instagram do lado de fotos, você está publicando conteúdo, reflexões ou pensando mais nos negócios, um conteúdo de valor para o seu potencial cliente. O WhatsApp, em primeira instância, para o usuário comum, você quer apenas falar alô, né? O antigo alô, tudo bem? Como é que você está? Vamos marcar uma reunião, vamos falar sobre isso e seja talvez uma comunicação inicialmente 1 a 1. Né? Então, eu substituo de imediato com o WhatsApp o telefone. A substituição é o telefone, não é a rede social, é o telefone. E eu formo redes dentro dessa comunicação que o WhatsApp me propicia. Ele já parte de um princípio que também você está conversando com um grupo de pessoas que você conhece, né? Ele é diferente da rede social. Quando você entrou no Facebook, entrou no Instagram, você quer que um número grande de pessoas siga. Naturalmente se forma assim a composição. E você na verdade não se importa muito se você vai adicionando pessoas mas é apenas um conhecido, não tem problema, porque ele vai ver o seu conteúdo e tal. O WhatsApp ele nasceu a partir de um grupo de pessoas que são seus contatos. São seus contatos, então são pessoas que você conhece, com as quais você se relaciona. Ele surge de um núcleo menor. De novo a agenda do telefone, aí, que é muito mais pessoal do que aberto. Ele surge de um núcleo pessoal, exatamente. Só que aí como rede, como você pode participar de grupos, né? Ontem mesmo me colocaram num grupo de empresários aqui de Bauru, que tinha 170 empresários de imediato, eu já não conhecia vários deles, começou-se uma discussão lá e eu comecei a conhecer quem era cada um, pela postura, pelos objetivos, por aquilo que se discutia lá. Então ele parte aí dos meus contatos de alguém que me coloca numa rede formada. Com um interesse específico, né? Com um objetivo específico. Vou colocar 2 exemplos típicos aqui. Você citou a questão dos empresários. Eu acabo de entrar num grupo específico dos moradores do bairro onde eu moro. E aí eles estão controlando lá agora, por causa do a gente está gravando aqui ambiente eleitoral. Olha, não é para discutir eleição. É montar um outro grupo dos moradores do bairro. Para discutir eleição. Daqueles que só querem discutir eleição. Para não atrapalhar outro grupo. WhatsApp. Segmentação. O WhatsApp ele propiciou essa coisa linda que todo mundo que está vendo o programa vai saber o que é o grupo de família, né? Vai entender o que eu estou dizendo quando eu digo do grupo de família. Perfeito. Que é basicamente isso. Você cria um grupo só com seus familiares e ali aquelas discussões que estão ali dentro, teoricamente estão só entre a família, mas vem muita coisa de fora, né? E ter o bom dia da família inteira. A gente perde o controle, exatamente. E você não pode sair desse grupo. Você não pode sair. Sim, e aí todo dia às 7 horas da manhã, a tua irmã que acorda mais cedo, eu tenho família grande, vai lá e põe o bom dia. Se você não tinha o som, é isso aí. Ela desperta junto. Então, e depois da irmã vem a tia, a prima. E fica aquele rolo. Você fica 1 hora de bom dia. Lembrar a questão da origem do WhatsApp aqui, eu falei sobre os consumidores mais conservadores, e não são poucos, que quando o WhatsApp apareceu, a primeira coisa, agora eu derrubei a minha companhia telefônica, eu vou matar ela, porque eu não vou gastar mais nada de telefone. Foi a primeira comemoração. O WhatsApp ele nasceu independente, foi comprado pelo Facebook, como o Instagram. E quando ele nasce, já se discutia que o Skype vinha tomando o espaço da telefonia por voz, porque você podia utilizar tanto o Skype gratuitamente, e isso impedia que as pessoas então gastassem aí, usassem o telefone comum, como você tinha até planos lá no Skype para você falar com telefones. Então isso já se falava naquele momento. Mas o WhatsApp vem com uma força muito maior, principalmente depois que o Facebook compra, amplia-se as possibilidades com áudio e vídeo, porque ele começa a dar um norte para as companhias de telefonia de telecomunicações em geral, que voz não é mais produto, voz se torna commodity, preço de voz tende a zero, tanto é que os planos hoje principalmente celular, de telefonia, são todos ilimitados no Brasil. E junto nessa corrente, como o WhatsApp é mensagem, o SMS virou um produto, eu tenho no meu plano SMS ilimitado, não sei para quê. Então ele é commodity, não faz diferença ou nem é desnecessário. Mas para a ideia da gratuidade que eu comentei no início aqui, para não perder a relação com o leigo desinformado, a gente paga via conta pacote internet. Exato. E aí entra na questão de que as companhias precisam vender planos de acesso à internet cada vez maiores. Por quê? Porque cada vez mais nós usamos um tráfego de dados muito intenso.
Ah, agora tem 3G, tem 4G, daqui a pouco 5G. Então eu vou assistir YouTube, vídeos no Facebook, no Instagram, vídeos que são enviados via WhatsApp o tempo todo. E o custo, o preço a se vender desse pacote de dados de internet para o usuário não pode aumentar, porque cada vez a oferta aumenta. Então o preço vai diminuindo. Eu tenho um acesso mais rápido. Se ele é mais rápido com 3, 4G e 5G, significa que eu consumo muito mais dados, preciso de planos maiores, mas não consigo aumentar o preço. As companhias telefônicas entraram numa encruzilhada. Por quê? Dados, plano de acesso à internet não é um grande negócio para elas. Tentou vender a questão do armazenamento agora, só para lembrar. Olha só, o seu WhatsApp, a capacidade do seu aparelho, o seu smartphone está limitada, vá lá na nuvem, compre mais tanto de quantidade de dados para poder armazenar. Exatamente, porque até você recebe uma quantidade de coisa que você recebe ali dentro vai pesando, né? Meu WhatsApp várias vezes ele já foi bloqueado por conta já te informou. De armazenamento pesado. Aí você tem que ir lá no grupo, limpar tudo. É complicado. O grupo de família, de novo, ele ajuda bastante nisso, viu? Em lotar o seu WhatsApp. Atrapalha. São subprodutos, né? É curioso do que você está comentando, que o problema não era a voz, né? Você vê que o WhatsApp ele começa como um aplicativo de mensagem, mas ele possibilita que você mande mensagens gravadas de áudio, né? Sim. E muita gente usa o áudio, Então, quer dizer, acaba falando num aplicativo de texto, né? Aliás, por uma outra questão gravíssima aqui, no trânsito. Todo mundo tem o Bluetooth, o cara aperta o botão, fica com a mão no volante. Desde texto, né? De texto e áudio já é assim. O texto é mais grave ainda, né? Porque tem que parar o nível de atenção muito maior. Não existe uma pesquisa, mas provavelmente o WhatsApp é o aplicativo mais usado no trânsito. Infelizmente. Infelizmente, é porque é um erro. Né? Olha outro ponto importante, né? Mudança de comportamento. Nós estávamos acostumados, no telefone, ter uma comunicação síncrona. Oi, tudo bem, Nelson? Oi, tudo bem, Paulo? Imediata. Perfeito. Nós nos acostumamos agora a ter uma assíncrona. Eu mando áudio, e talvez ele escute esse áudio 2 minutos depois, ele me retorna o áudio, e essa comunicação pode durar o dia inteiro. Né? Essa mesmo diálogo, essa mesma conversa pode durar talvez dias. Então nós também estamos mudando o comportamento de como nós utilizamos, consumimos essa forma de comunicação. E olha que é curioso, acontece bastante quando a gente está conversando. Né? Às vezes o Paulo fala, poxa, você lembra que eu falei um negócio, apaguei a mensagem? Eu falei, não, está guardado aqui. A timeline da minha conversa, ela tem meses. Eu volto e está ali a conversa, eu volto e está ali a imagem, o gráfico que eu mandei. Parece simplista o que eu fiz agora, te interromper, não tem como um falar em cima do outro. Pelo menos na ferramenta em si. Pelo menos ele não tem, mas quando são 2 pessoas que digitam muito rápido, a coisa fica complicada. Ou um grupo, né? Ou é um grupo, a coisa fica complicada. Porque às vezes a pessoa escreve, você fala, bom, então agora é minha vez. Aproveitar essa citação para lembrar que o SMS não é comum lá fora, tanto quanto no Brasil aqui? Não é que ele não é comum, ele é o pico do uso do SMS, lá fora ele já foi. Quando no Brasil ainda não era tão utilizado, quando ainda não existia o WhatsApp, o SMS já era mais utilizado nos Estados Unidos do que o telefone. Então, texting, que eles chamam, né? Escrever o texto já era mais utilizado do que o falar. E aí mudou. Então já passa, a gente ainda usa um pouco, menos, usamos muito, numa época que eles já não usavam mais. Então, nós estamos desincronizados do mundo em relação a isso. 2 informações outras importantíssimas aqui, uma atrás da outra, aprendendo bastante, como no meu caso. Se o WhatsApp foi comprado pelo Facebook, obviamente estão falando de ferramentas complementares do mesmo grupo. Sim, não estava falando de concorrências de uso, mas são do mesmo dono. Exatamente. Sim, é a mesma coisa do Instagram, que também é do mesmo grupo. Então a gente tem Instagram, Facebook e WhatsApp do mesmo grupo. Que são os 3 aplicativos que mais utilizados no celular. Os 3 aplicativos mais utilizados no celular. No Brasil e no mundo. Um outro dado para não perder de vista aqui, que foi uma medida recente, enquanto a gente estava gravando lá, o Papo Digital 1, inclusive, a gente está no meio da questão da discussão da fake news no período eleitoral, agora vem informado o compartilhamento, por exemplo, vem registrado se você repassa para outro. Não sei se resolveu tudo, mas foi uma tentativa visível de tentar coibir ou de identificar ou de gerar um certo receio. Essa foi uma primeira medida, você saber que a mensagem foi encaminhada. Então você já sabe que nasceu de outra pessoa. Ela nasceu de outra pessoa. Eu não acho que isso reduziu a quantidade de informação falsa.
Mas uma questão importante, na Índia, recentemente, aconteceram vários casos, tragédias, na verdade, por conta de fake news envolvendo estupros, acusações de estupros enviadas pelo WhatsApp, que geraram linchamentos de pessoas inocentes. A companhia disse que ia desenvolver na Índia uma forma de verificar a origem da primeira mensagem. E dizer assim, ó, a pessoa que postou isso foi tal fulaninho. Então, e isso ter acompanhado, como se fosse uma marca. É possível identificar. Como se fosse uma marca. É possível identificar. E aí eles estão desenvolvendo esse tipo de função para colocar em prática na Índia. Claro, obviamente, se der certo lá, eles vão espalhar pelo mundo. E isso pode ser alguma coisa que combata efetivamente fake news. Mas você vê que é um caso gravíssimo, né? O Ministério da Saúde no Brasil acabou de lançar um WhatsApp para fake news. Você envia para esse WhatsApp a notícia sobre saúde e eles verificam se é falso ou não e voltam com um selo no próprio WhatsApp. E devolve. Sistema de checagem. Aliás, enquanto nós estávamos gravando a sequência do Papo Digital, a nossa sequência que está disponível na página da TV Câmara no YouTube, você procura lá, tem os links, se você quiser Facebook você procura, Instagram você procura, WhatsApp você procura a palavra-chave do sistema de busca para identificar os interesses específicos. Tem emissoras de televisão produzindo quadros de TV para tratar de notícias falsas, de fake news, uma adaptação do noticiário para tentar, sei lá, atrair público ou outra referência. A questão do uso pelas empresas do WhatsApp Business, essa é uma dimensão, por exemplo, eu como pessoa física aqui não tenho a menor ideia de como isso está disseminado para vocês poderem comentar. Foi lançada no Brasil em janeiro, já vinha sendo testado em alguns países do mundo no ano passado. Foi lançado no Brasil em janeiro e já o dado mais recente é de que 55% dos usuários de WhatsApp no país já tem uma versão business. Na verdade, você pode, né? Então, as empresas já estão adotando o WhatsApp, porque é uma forma de contato direto com o cliente. Você não precisa ser uma empresa para ter o aplicativo WhatsApp Business, né? Eu tenho o WhatsApp Business para testar. A diferença é que lá dentro você vai colocar dados da empresa, informações da empresa, para que quando a empresa te mandar uma mensagem, você trocar uma mensagem, você clica ali e consegue ver os dados que ela colocou lá sobre a empresa, mais informações. E você consegue colocar também respostas pré-determinadas para facilitar a comunicação no atendimento. A ideia é parecida com, digo do ponto de vista de intenção de uso da ferramenta em si, com o que o Facebook faz com a página física, de pessoa física e de negócio? Similar àquilo lá. É a mesma lógica. Exatamente. Inclusive, o que vai acontecer agora nos próximos meses é uma integração do Facebook Ads, que é a plataforma de anúncios do Facebook, assim como aconteceu com o Instagram, onde existe o Instagram Ads, acontecer no WhatsApp. Que então a gente as empresas vão poder anunciar no WhatsApp. Só para propaganda. Utilizando a plataforma do Facebook. Só para propaganda. E que nível é utilizado isso, Paulo? O comércio, eu digo o desenvolvimento das tecnologias, na visão de você, especialista, está bem disseminado? Tem gente perdendo o bonde em relação a isso? Ainda não está atento? Primeiro, as grandes empresas estão mais atentas, têm uma estrutura mais própria para isso e fica pesquisando e estão atentas a algo que inova o modelo dela de atendimento, de comunicação e marketing. E é claro que a grande massa das empresas ainda estão começando. Porque é importante entender, não basta ter uma ferramenta só, né? Não basta você ter um martelo se você não sabe acertar o prego. Né? Não basta você ter um martelo se você vai bater num parafuso. Então, é muito importante você trabalhar a questão estratégica e um plano de comunicação, de relacionamento, um plano de atendimento para você utilizar bem, senão você vai usar uma ferramenta que vai incomodar o seu potencial cliente ou o seu próprio cliente. Ela pode até funcionar contra você se isso acontecer. Pode funcionar contra você. Porque você cria esse canal e aí você utiliza esse canal de maneira errada, a impressão que você vai passar para o seu cliente ali na ponta é totalmente negativa, né? Você pode ser uma empresa que incomoda, né? Quando ele foi testado em grandes empresas. A KLM, a empresa aérea, a holandesa, Itaú, se não me engano, Burger King, foram empresas grandes que testaram a função do WhatsApp Business. Para duas coisas muito específicas aqui, vale para o Facebook e o WhatsApp. Quando a rede de supermercado, para não fazer propaganda para ela, me manda o aviso da promoção daquela cerveja
artesanal que eu gosto, eu fico feliz. Mas quando eu estou na página do Facebook e entra um anúncio que não tem nada a ver, atrapalha a minha comunicação, eu fico irritado. Esse é o desafio das empresas. Exatamente. É isso que a gente está falando. Quer dizer, não basta você ter o canal aberto, né, e acesso ao cliente. Né? Se ele não quiser receber aquilo, a comunicação vai ser negativa. Né? No final, o resultado pode ser negativo. Você vai ficar irritado. Você vê numa escala de uso da tecnologia em prol de uma boa comunicação, você tem muitas ferramentas já disponíveis de comunicação digital, só que você tem, do outro lado, as empresas que ainda não sabem utilizar e, no meio, muitas empresas que apenas querem usar a ferramenta de qualquer jeito para atender esses clientes, mas não sabem fazer bem. E o cliente, né, a empresa lá está achando assim, bom, eu preciso ter um site, disseram para mim que eu preciso usar o WhatsApp, disseram para mim porque estão me dizendo isso e eu acabo usando de qualquer forma. Aí você vai ter o que tinha na época do e-mail, que era o spam, você vai ter o spam no seu WhatsApp, que é o indesejado. Eu não quero, não é para mim, isso é para um outro perfil de pessoa, isso é para mulher, eu sou homem, isso é para homem, eu sou mulher. A ideia de invasão aí está presente. E isso aí é a falta de estratégia, que o Paulo citou, a falta de um plano de comunicação. Não, um plano de marketing, na verdade. Agora, né? sem teoria de conspiração, me veio à cabeça aqui outras questões leigas. No Facebook, a gente fala sobre a questão dos algoritmos, aparecem sempre teorias mil lá. Outro dia eu coloquei uma, inclusive, como leigo, para poder ver que era uma grande besteira. Mas, enfim, foi o Paulo que me corrigiu no ar e é bom aprender. No WhatsApp, esse sistema de autocontrole, monitoramento, que eles sabem que se eu coloco lá muito pão, o cara começa a mandar coisa para mim, no caso de propaganda, eu estou falando uma bobagem aqui. Não, é porque ainda não aconteceu. Essa integração dos anúncios a gente ainda não está percebendo, ainda não existem anúncios no WhatsApp. Ele caminha para isso. O que acontece hoje, Paulo, talvez você tenha outra experiência, comigo eu percebo muito claro isso. Por exemplo, conheci uma pessoa nova e coloco ela na minha lista de contatos, vou no WhatsApp, eu converso com ela, acabei de conhecer, bom, foi você. E ela não é minha amiga no Facebook. Aí ela aparece como recomendação para mim no Facebook. Ela aparece como recomendação para mim no WhatsApp, no Instagram. Então, óbvio, cruzamento dos dados. É muito claro que existe um cruzamento de dados e ele sabe, então, eu estou conversando, ou eu sou amigo dessa pessoa no Facebook, estou conversando com ela no WhatsApp, então talvez eu queira segui-la no Instagram. Vou sugerir. Então ele faz essas sugestões. Né? A gente consegue perceber a integração das três muito clara. A tecnologia, os algoritmos, a inteligência artificial já existe, está disponível. De novo, é que não tem gente preparada para usar bem, por isso que cai para você o anúncio errado. Mas disseram que é bom, que é fácil, que é barato, que é rápido, aí as pessoas e as empresas estão usando de qualquer jeito. Essa é a questão. Haverá um barateamento ainda mais da questão dos pacotes de telefonia? A gente estava falando que melhorou muito. A gente falasse há um ano aqui, gravasse esse programa, a gente estava falando de não tinha tanta disponibilidade de ligações para qualquer operadora. A gente sabe disso no dia a dia. Cada vez mais vão tirando produtos. A gente já falou sobre a questão da voz e chega num patamar, mas se a gente olhar o custo da telefonia, agora estamos falando de pacotes aqui, né? Comparado com o restante do mundo, há uma natural reclamação que no Brasil ainda é muito caro. Eu acho que naturalmente vai cair, né? Pela competição, pelo aumento de disponibilidade de infraestrutura, né? Cabeamento óptico e tudo mais. E também para o reposicionamento das empresas de telecomunicações, isso aí, se eu não me engano, ano passado, retrasado, um evento em São Paulo que chama FutureCom, que elas já se reposicionaram como não sendo uma empresa nem de voz e nem de puramente conexão à internet, para não separar um pouco, mas uma empresa que tem dados do seu cliente. São as empresas que mais têm dados de comportamento nosso. Com certeza. E é isso que elas começam a vender para os anunciantes, para as empresas. Então, lá naquele evento, elas estavam procurando especialistas, um termo novo que existe chamado cientistas de dados, que nem hoje tem formação acadêmica, talvez começa a nascer agora a formação acadêmica para isso. É o cara que vai ser um cientista para analisar muitos dados, o famoso Big Data lá, porque é isso que eles têm. A partir do momento que nós estamos navegando aqui com a companhia de telecomunicações XYZ, nós estamos aí entregando dados para ela de onde eu estou, onde eu estive, quanto tempo eu fiquei.
E elas estão mapeando que eu fui num restaurante tal, elas estão mapeando que eu fiquei tanto tempo em casa, elas estão mapeando que eu estava numa velocidade um pouco maior, então eu estava dentro de algum veículo motorizado. Então elas sabem muito mais do que as demais empresas. Sabe o que você está vendo na televisão? Sabe o que eu estou vendo na televisão? Que canal que você está assistindo? Muito legal. A gente falou sobre concorrentes aqui, falou sobre o WhatsApp Ads no campo da propaganda. Tem free, tem um corporativo, tem mais de uma ferramenta no mercado. Tem. É interessante a gente comentar sobre os outros aplicativos de comunicação que são similares, né? Como é o caso do Telegram e tem o Slack também, né? O Telegram acaba sendo até um backup do WhatsApp, né? Quando o WhatsApp teve problemas com a justiça de bloqueio aqui no Brasil em 2015, 2016, as pessoas correram. Isso gera, a gente já pode perceber o uso do WhatsApp Business dessa maneira. Existe até um medo que aconteça alguma coisa do WhatsApp, que ele se paralise. Porque um apagão? Um apagão de WhatsApp, que isso pode impactar diretamente nos negócios. Isso pode eu não tenho alternativa. Eu não tenho alternativa de contato direto com o meu cliente, como é que faz? Então isso é um medo que já começa a existir no mercado, porque utiliza bastante o WhatsApp. E o Telegram ele é uma opção, um plano B, né? Muitas pessoas recorreram ao Telegram quando o WhatsApp teve esses problemas em 2015 e 2016. E ele já era uma ferramenta que funciona nos mesmos moldes, só que ela é aberta, não tem muitos limites de tamanho de grupo, de conversa e tudo mais. E ela já tinha as mensagens criptografadas antes do WhatsApp. Então ela era muito usada por grupos terroristas pelo mundo para trocar mensagens por conta disso. Agora você está falando do free. Tem no mundo corporativo outra ferramenta. Tem o Slack, que é uma das ferramentas, né? Mas talvez a que mais esteja crescendo aí. O Facebook já veio com uma concorrendo também ano passado, mas o Slack ele praticamente é um WhatsApp, um Telegram corporativo que ele permite você criar dentro dessa estrutura dele, além de uma comunicação com toda a empresa, mas também segmentada por setores e mais organizada. E ela permite uma busca dessa informação, ela permite guardar informações e ela permite integração com outros softwares da própria empresa. Vem junto com isso, nasceu daí no ano passado para cá, uma ferramenta do Facebook para isso chamada Workplace. Workplace é o Facebook com a mesma estrutura, com algumas outras características, com a cara da sua empresa. Quem tem lá o e-mail da sua empresa, é funcionário, colaborador da empresa, está dentro de uma plataforma de Facebook dele própria. E o chinês? O chinês é o WeChat. WeChat. Na China, como a gente sabe, como a gente sabe, eu estou assumindo que ele não. A China não permite os aplicativos ocidentais entrarem no país por uma questão. O governo chinês não permite, assim como então, a Rússia também não permite que o Facebook atue no país. Eles criaram versões do aplicativo internas, né? E na China se criou o WeChat com a mesma proposta inicialmente, só que ao longo do tempo ele foi agregando outras funcionalidades, muito mais funcionalidades do que o Facebook, do que o WhatsApp. Ele tentou ser comprado, né? Ele tentou comprar o WhatsApp, não conseguiu, né? E hoje em dia essas pessoas podem comprar via WeChat, podem pagar, fazer todo tipo de transferir dinheiro, de transição ali dinheiro, dentro, né? Então, ela é meio de pagamento. Ela é o Uber lá, ela tem um outro nome, eu não me lembro, mas ela faz isso também. Mas tem algumas outras características assim. É a melhor forma. Na verdade, tudo está ali dentro, né? Mas para o governo é uma mão na roda, porque você pode controlar tudo isso num aplicativo só. A gente falou para o uso comercial aqui e aquelas questões mais específicas, por exemplo, o limite de encaminhamento de mensagens de 20, se isso a gente está falando de questão corporativa, é outra lógica, é mais de pessoa para pessoa essas limitações, assim como a formação de grupos, para já citar que eu estou acabando de anunciar por exemplo, uma agenda e aí eu só posso montar grupos de 256, peguei minha agenda de telefone e tive que montar vários grupos, não teve jeito. Essa limitação ela existe no WhatsApp como um todo e no encaminhamento também ele faz a mesma coisa. A diferença mais no business é alguns recursos para melhorar o atendimento e identificação do consumidor, que é uma empresa que está atendendo. Então é o mesmo. Então ele tem um limite de grupo, mas o Telegram não tem limite. Tem grupos de Telegram de mais de 10 mil pessoas. Lembrando que o Facebook também tem limite para a quantidade de dados quando você junta pessoas em determinado, por exemplo, para mandar uma mesma mensagem, 100 pessoas eu consigo incorporar de marcação lá dentro. Exato. Marcar
marcar numa postagem, antigamente era 50, não sei se aumentou. No grupo, quando você faz um evento para você convidar pessoas, tem várias limitações para não ocorrer o quê? Na verdade, nem é só o ser humano, mas é os robozinhos, os softwarezinhos que ficam fazendo isso automaticamente. Na verdade, as empresas elas tentam se proteger disso, né? Do uso de robôs para criar situações que não existem. Né? O próprio Instagram, se você ficar curtindo muito, você resolve que aquele dia você vai começar a curtir o mundo inteiro. Depois de um certo tempo ele para, ele te bloqueia. Ele identifica que houve Há um comportamento automatizado, automatizado ali, né? Aliás, a gente claro que sempre também tem maneira de burlar isso, né? Sim. É quase como a empresa de alarme que cria um alarme novo e você já sabe que o ladrão já vai... Já sabe. Ela precisa criar um novo a cada tempo. Então, esse tipo de coisa. O uso de robôs está acontece. presente aqui numa série de ações. Tá, porque assim, no WhatsApp especificamente, a API, que é uma interface para integrar o WhatsApp com outras aplicações, né? Então o WhatsApp disponibiliza para as empresas integrarem seus softwares, foi disponibilizada agora, recente. Né? Do ano passado para cá, do final do ano passado para cá, aos poucos para algumas empresas e para todas as empresas. O que acontece? Antes disso, já existiam grandes empresas desenvolvendo aplicações externas a essa interface, sem obedecer às regras claras do WhatsApp, fazendo uma automatização para atendimento. A ponto de você entrar em contato com a empresa, ela te responder, você, igual o 0800, digite 1, digite 2, digite 3, e você se comunicava com a empresa. E grandes empresas, né, grandes mesmo, de tamanho de bancos, já contratando esses softwares para o seu atendimento antes do WhatsApp liberar. Então, há muitos tipos de softwares. E agora, em campanha eleitoral, há muita gente já utilizando esses softwares para ficar disparando. Não significa que funciona, mas eles disparam massivamente mensagens no WhatsApp. Um outro dado eu ia falar sobre a questão, sim, é meio absurdo paralela talvez, mas vou colocar ela, de determinada candidatura criou o grupo contra o fulano, para não ficar fazendo propaganda nem contrária e favorável aqui, sempre de forma serena, aí juntou milhões de pessoas, enfim, eu sou contra cães, o outro a favor de cães, para usar um outro paralelo, e falou que foi invadida a página, a ideia de hacker, tem um pouco de mito nisso, ou desinformação, não sei até que ponto isso pode ser. Eu poderia dizer que real. Algumas coisas são muito simples há muito tempo nas redes sociais, da época do Twitter ainda. Na época do Twitter eu fazia o que chamava na época retweet, que era uma repostagem. Eu podia fazer o seguinte, repostar como se fosse a postagem de alguém, colocando o perfil de um candidato, dizendo que foi ele que disse isso. Era super frágil, até hoje não tem como você falar, mas foi ele mesmo? Qual a origem? Para quem vê, não sabe. Eu posso criar um grupo no Facebook com um nome favorável a um candidato, colocar um monte de gente lá dentro e de repente eu troco o nome desse grupo para contra esse candidato, tiro um print da tela e digo, olha quantas pessoas tem no meu grupo. Na hora, isso é fácil de Isso fazer. não tem controle, isso não dá para você... As pessoas que estão lá dentro, muitas vezes, não estão nem percebendo isso. Então, antigamente, você entrava, a pessoa te colocava no grupo, você nem ficava sabendo, de repente você estava num grupo do gatinhos amarelinhos, você nem tem gato. E aí, de repente, você estava num grupo assim, você não sabia por quê. Agora, ele ainda avisa se você quer entrar. Então, é muito fácil você criar situações onde parece algo, mas não é. Mas não é. Ou um print que você tira, feito no Photoshop, e diz que o candidato disse isso. Mas eu acho que a gente está num momento do WhatsApp ainda que a gente nós ainda não fomos invadidos desta maneira. Ainda né? não. Eu acho. Na comparação que eu mencionei, ele está bem mais protegido. Não comparado com o Facebook, por exemplo. Então, o que vai acontecer daqui para frente, com o surgimento dos anúncios e tudo mais, a gente vai com certeza mudar também a utilização da plataforma. Né? Muito legal. O Papo Digital 3 falou sobre o WhatsApp. Aliás, você vai poder compartilhar esse link do vídeo que fica disponível na página da TV Câmara no YouTube e também no Facebook para quem você quiser, a hora que você quiser. Isso que é bom das ferramentas. Né? É isso aí. E rápido. Com certeza. Muito obrigado, Quem quiser Paulo. conferir os outros programas, né, é só entrar ali no... Obrigado, Paulo. Eu que agradeço.
Obrigado, Gustavo. Obrigado, eu que agradeço. Até o próximo. Até o nosso próximo Papo Digital.